exatamente o percentual máximo de matéria estranha permitido no café torrado em grão, no café torrado em milho, será de 0,1. É exatamente o que você está dizendo. Isso. Só estou afirmando porque as pessoas não entendem que 1%, para agora eu vou botar 1% porque está dentro da lei. Não é isso que disse. Tem só um outro esclarecimento sobre isso, que o Ministério da Agricultura, para evitar processos, vamos dizer, de perícia ou de contestação, também criou na norma um intervalo entre 1% e 1,3%. O café será desclassificado se ele tiver acima de 1,3% de impureza, mas ele só pode ter até 1% de impureza total, de maneira que esse intervalo de 1 a 1,3 é uma espécie de reserva, uma espécie de tolerância para impedir contestação, né? Mas o entendimento efetivo da impureza é aquele que você disse por último, tá? Matéria estranha é 0,1, o restante soma tudo 1%. Perfeito. De 1%, acima de 1% a 1,3%, o fato está lembrando que o café fora do tipo, ele pode ser reprocessado, reduzido ao tipo de novo. Pergunta do Ovando, então, aqui. Bando de Rondônia. Eu fiquei preocupado com a questão da amostra de café que foi reprovada. Aí os fiscais do Ministério da Cultura chegam no ponto de venda e recolhem a amostra e ela foi desclassificada. Que segurança que a gente tem e que tempo que demora até que essa contestação ela seja efetivada. Porque se isso vir à tona, eu acredito que vai fazer um estrago muito grande na marca. E muitas das vezes não é só na marca, sim na própria empresa, com outras marcas de produtos que ela tem. Então eu queria saber se isso vai ficar muito reservado, muito restrito, no primeiro momento. O Ministério desenvolve essas ações em todos os produtos padronizados e não há divulgação de nenhuma discrepância que se encontre na qualidade dos produtos, mesmo depois do processo já julgado, mesmo depois de todo o amplo direito de defesa que está previsto na legislação, mesmo assim ainda não há uma política de divulgação dessa irregularidade pelo Ministério. O Ministério não faz isso ainda. Quando é coletada a amostra, no primeiro momento sai o laudo de alguém que tem competência para fazer esse laudo, é encaminhado para o interessado esse laudo, esclarecendo a ele o problema, onde foi, o tempo que ele tem para pedir a perícia. Se ele se interessar por fazer a perícia nesse tempo, ele faz o pedido. Ele fazendo o pedido para a perícia, o Ministério marca a data da perícia e o local e hora. Ele indica quem vai ser o representante dele, quem vai ser o perito dele, vai-se para esse local, faz essa análise pericial, confirma a irregularidade ou não, todos assinam o documento da nova classificação, vamos dizer assim. Se não confirmar, não existe nem processo fiscal nesse momento ainda, só existe a análise. A partir da confirmação da irregularidade pela perícia, com o direito de participação vamos dizer, do embalador que embalou aquele produto, a partir da confirmação via perícia, assinada por ele, inclusive, que participa da perícia, a partir daí é que nasce um processo de ação fiscal. E em momento nenhum isso é divulgado. Não há nenhum risco de prejuízo à marca, de maneira nenhuma. Encerrando essa participação, o deputado Odair tem uma pergunta. Eu queria perguntar para a mesa, até pedir desculpa aqui, porque, na verdade, eu tenho dificuldade de compreender o nível de objetividade dessa questão sensorial. Por quê? Porque eu creio que, se nós não tivermos condições de objetivar essa questão sensorial, ela não tem jeito de constar da norma. Porque, a princípio, eu achava que existia um padrão, porque era único, assim, um padrão que todo mundo admitia como razoável. Essa é uma questão. Eu vivi um pouco essa questão em relação à questão das bebidas frias, precisamente de refrigerantes, que eles chamam de sabores regionais.
essa ideia também do sabor regional do café me pareceu aqui muito presente. Então nós estamos querendo que todo mundo, uma hipótese louca aqui, todo mundo beba Coca-Cola, que é o mesmo sabor, e mesmo assim tem diferenças, né? Aqui no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos tem sabores diferentes. Então essa é uma questão que nós temos que enfrentar. É possível dar características mínimas do ponto de vista sensorial? Porque se isso não for possível, ninguém deve ficar na mão do entendimento fiscal. Porque nós sabemos que temos bons fiscais, agora nós sabemos que nós temos fiscais não tão bons assim. E não é só no mapa. Pega a agência reguladora, por exemplo, eu já vivia situações da Anvisa hilárias. Em outras, Receita Federal, veja, Receita Federal que é as coisas mais claras, que é número, apesar que existe uma legislação tributária também muito vasta. De qualquer forma, o que eu creio é o seguinte, nós precisamos buscar critérios objetivos. Se ele não existir, aí eu começo a duvidar da norma. Então, eu queria perguntar isso para a mesa. Obrigado. Bom, com relação à subjetividade e objetividade, quando o padrão é construído, quando ele foi construído, eu entendo que os profissionais que conhecem o produto entenderam que esse é um parâmetro mensurável. A subjetividade é para quem ela existe em todos os níveis, existe subjetividade em todos os produtos padronizados. Um grão de arroz mofado, ele tem um padrão de um percentual de subjetividade também, porque depende da visão de um classificador e de outro. Um grão de arroz amarelo também é assim. Eu não entendi. Todo produto existe um grau de subjetividade. Por isso, a exigência de que quem defina a qualidade seja um profissional que tenha treinamento, conhecimento em arbitrar a qualidade daquele produto. Por isso, precisa dos classificadores que já conhecem aquele produto. Tá? Quando a norma foi construída, todo o segmento participou, e eu entendo que foi decidido que essa subjetividade era mensurável. E os classificadores são as pessoas que mensuram isso. E aí a função do Ministério e do segmento em fazer essa harmonização dos profissionais que arbitram a qualidade, isso vem sendo feito. Isso já vem sendo feito ao longo dos anos, os classificadores fazem isso, e até as pessoas mais indicadas para responder essa pergunta são os classificadores de café que estão aqui nessa sala. Eles é que podem dizer dessa subjetividade ou não. Então, subjetividade existe em todos os produtos. Agora, um profissional treinado, toda a exigência do Ministério em cima dos classificadores é para diminuir essa subjetividade e aumentar a objetividade na definição de um critério de qualidade do produto, que existe. Tanto existe que o padrão foi estabelecido com a participação do segmento, uma participação maciça do segmento. Amigo Sato, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar todos, cada um dentro das suas atribuições, estão procurando defender e esclarecer aspectos dessa controvertida medida IN16. Controvertida porque existe pessoa que concorda, mas tem muitos outros que ainda têm dúvidas. E parabenizo também especialmente o Dair Cunha, meu deputado. O senhor realmente não é à toa que é deputado de peso dentro do Congresso Nacional, porque o senhor tem sensibilidade para perceber que existe um determinado problema nessa medida IN16, que justamente consiste na questão da subjetividade da análise sensorial, que poderia ser excluído, no meu entendimento, poderia ser excluído questão sensorial, demais aspectos da pontuação da impureza e também da café baixo pode ser considerado, mas sensorial deveria ser excluído dentro dessa pontuação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão levaria também, faria um apelo também para representantes das autoridades aqui presentes, de que pudessem analisar melhor
postergando a entrada em vigor dessa medida. Evidentemente, o doutor Nassau tem reiterado aqui de que não há condição de postergar. Mas, dada, vamos ver, a maioria que já se manifestaram por aplausos sobre a fala do deputado Odair Cunha, isso demonstra que realmente existe respaldo da plateia aqui para estudo dessa postergação da entrada em vigor. É isso que queria deixar colocar. Só reforçando a questão da subjetividade sobre a questão da degustação, a gente tem aqui no Brasil, que a gente está percebendo, que é a questão do vinho. O vinho também tem a sua classificação de degustação. É pontuação não sei o quê, ponto 70, 70, 80. E até hoje eles não conseguiram chegar a um consenso entre eles. Por que também o vinho não está entrando nessa jogada? E também a cerveja, também é outro fator. Todos eles têm um degustador para você selecionar a sua cerveja, provar e tudo. Então, é essa que eu queria mostrar também, a dificuldade que tem essa parte de degustação, de objetividade e subjetividade referente à degustação. Fábio Fernandes. Sobre a subjetividade, a gente está tentando o seguinte, acho que o Teozão colocou bem claro, os classificadores, os degustadores que estão aqui presentes, que ajudaram também a avaliar aquele parâmetro mínimo que a BIC já vem trabalhando com vocês há vários anos, que tem a sensibilidade de entender que aquele, o que foi me colocado, não acompanhou a elaboração do padrão, mas foi colocado que, sendo o padrão mínimo, todos têm condições de atender. Com relação à subjetividade, para evitar tirar essa questão de subjetividade, que depende muito da pessoa que está analisando, o Ministério está fazendo, a BIC fez uma proposta ao Ministério de parceria, está sendo avaliada, lá concluída, onde nós vamos, foi colocado aqui, vai ser elaboradas as amostras padrões de café físico para ser distribuído para as empresas credenciadas para fazer a avaliação do café com contra-referência, aquilo que vocês estão vendo aí, que estou imaginando. Então, essa aí vai tentar tirar a subjetividade disso. É claro que depende muito da pessoa, tá? Então, não tiro o mérito do questionamento de vocês, mas todos os produtos que o Zé colocou, é claro, entender o que é um grão quebrado, é um terço ou se ali é um terço ou não, se um arroz é amarelo ou não, a subjetividade também está dentro. Posso ter um entendimento, você lá em Rondônia tem outro. Então, essa é a questão. Mas é feito isso em todos os outros produtos, nos 69 produtos padronizados, há mais de 35 anos, que existe a lei da classificação desde 75. Os padrões já existem há vários anos aí, então não é novidade. O que é novidade para o café torrado moído é a institucionalização dela, que vocês já vêm praticando isso. A BIC já tem um programa de qualidade, de controle de qualidade, selo de qualidade, tudo isso. E vocês já vêm praticando